Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre futebol holandês. Nós tivemos aí, nesse último final de semana, a 21ª rodada da Eredivisie. Vamos então comentar um pouquinho sobre ela, os resultados principais aí que aconteceram nessa 21ª rodada do Campeonato Holandês e, claro, fazer também a prévia para a 22ª rodada. Vamos começar então já falando sobre a rodada que passou. Foi uma rodada um pouquinho diferente de novo, né? Nós tivemos poucos gols acontecendo e uma outra situação bem diferente que nenhum visitante venceu nesse último final de semana, né? Nós tivemos 7 vitórias das equipes mandantes e 2 empates, empates em 0-0 e em 1-1. Então, um número também muito baixo de gols marcados pelas equipes visitantes. Ao todo foram só 2 gols marcados pelas equipes visitantes. Nós tivemos justamente o gol do empate em 1-1, foi marcado pelo Utrecht contra o VVV, e o gol que o Heerenveen fez contra o Fortuna Sittard na derrota por 2-1. Em todos os outros jogos, nenhum visitante conseguiu sequer marcar, né? E o único dos outros visitantes que conseguiu somar pontos foi a equipe do Vitesse, que empatou com o ADO Den Haag em Den Haag por 0-0. Né? Esse é inclusive um dos jogos que eu vou abordar aqui. Mas enfim, só uma trivia bem básica para gente começar a falar sobre a rodada. Vamos começar então sobre os jogos especificamente, e já que eu dei a deixa aí para essa partida entre Adel Den Haag e Vitesse, vamos falar um pouquinho sobre ela. Esse é um dos jogos que ditou o ritmo da rodada nesse final de semana. Por quê? Não no sentido de atuação das equipes, mas sim no sentido dos acontecimentos. Essa rodada ela foi marcada principalmente pelas equipes do pelotão de baixo pontuando. Nós tivemos aí poucos times do pelotão da segunda metade da tabela e que estão envolvidos na luta contra o rebaixamento que não venceram. Ou melhor dizendo, que não somaram pontos, né? O ADO Den Haag conseguiu somar um ponto, jogou a partida contra o Vitesse e conquistou aí um empate por 0-0. Conquistar, acho que nem é bem a expressão, né? O ADO Den Haag até teve chance, sim, para ganhar o jogo, mas de maneira geral foi um jogo bem equilibrado, foi um jogo bem duro, um jogo bem pegado e às vezes até ruim de assistir, uma partida tecnicamente fraca, né? Sendo sincero, agora que já passaram aí 3 jogos em que o Alan Pardew está no comando do ADO Den Haag, eu esperava um pouquinho mais, tá? O ADO Den Haag tem 2 gols marcados sob o comando do Alan Pardew e foram os 2 gols contra o RKC, que é um time inferior, muito provavelmente o time com o pior elenco da Eredivisie na atual temporada. Então, são 2 gols que representam tanta coisa assim. Na última semana, o time tomou um balaio do Utrecht em Utrecht, foi 4-0, poderia ter sido ainda mais. E nesse final de semana, conseguiu fazer um jogo ok com o Vitesse, o que é bom, né? Mas ao mesmo tempo, o time não empolgou, né? Pelo time estar jogando dentro de casa, por ter conseguido um momento bom dentro do jogo, em alguns momentos, e principalmente pelo Vitesse não ter feito um jogo tão bom, não ter estado num dia tão inspirado. Eu esperava mais do ADO Den Haag, esperava que o ADO Den Haag fosse lá e aproveitasse essa oportunidade, saísse com os 3 pontos, tinha condições. Não o fez, ficou numa situação ainda mais complicada porque os seus adversários diretos venceram, né? O PEC venceu na rodada, Fortuna Sittard venceu na rodada, Twente venceu na rodada, então foi um resultado bem problemático para o ADO Den Haag. O ADO fica com 17 pontos, né? E o primeiro time fora da zona de playoffs / rebaixamento é o PEC com 21. Então o ADO já fica aí 4 pontos fora, fica mais uma rodada obrigatoriamente
numa posição de risco, né? Um começo de trabalho aí inferior àquilo que eu esperava do Alan Porter. Eu achei que ele ia conseguir chegar e já colocar o time nos trancos, já melhorar bastante o nível de exibição, que não foi o que aconteceu. Seguindo na luta contra o rebaixamento, vamos falar então do confronto direto entre Twente e Sparta Rotterdam. Twente eu já tinha até mencionado, né? Vinha numa crise bem complexa, o time não estava jogando bem nas últimas partidas, não vinha conseguindo resultado. Esse era um jogo crucial para a equipe do Twente. Mesmo sem jogar assim tão bem, mesmo sem dar espetáculo, sem nem conseguir assumir o controle do jogo de uma maneira inquestionável, o Twente foi lá e conseguiu sair com a vitória, né? 2 gols na fase final do jogo, os 2 gols saindo nos últimos 10 minutos da partida, né? Enfim, uma vitória muito importante para a equipe do Twente, que dá um respiro agora no campeonato, né? Consegue descolar um pouquinho aí dessa zona da confusão, como a gente pode dizer, chegando aos 24 pontos. Seria uma pontuação muito boa se a disputa contra o rebaixamento não tivesse tão próxima, se os times não tivessem aí muito próximos um dos outros. Seria uma pontuação excelente para a 21ª rodada. Mas esse ano as coisas estão bem apertadas e a promessa é que elas continuem apertadas até o final da temporada. Então é um passo de alguns passos ainda que o Twente precisa dar nesse segundo semestre para conseguir se salvar sem muito drama, né? Enfim, um resultado interessante aí por parte do Den Haag. Outro resultado interessante foi o resultado do PEC. O PEC Zwolle venceu o Groningen por 1-0 e essa é uma vitória muito inesperada, tão inesperada como a vitória do Fortuna Sittard sobre o Heerenveen, que eu já comentei um pouquinho antes. Mesmo jogando dentro de casa, o PEC enfrentou o Groningen, que é uma equipe, né, mais qualificada, a gente sabe do valor que o Groningen tem e que vinha de uma vitória sobre o Ajax por 2-1, né? Uma vitória, você venceu o líder do campeonato, sempre dá uma moral um pouquinho maior. Mas nessa partida o PEC soube se postar de uma maneira muito interessante. Mais uma vez, a defesa não sofreu gols, né? O time estava bem organizado taticamente e poderia inclusive ter feito 2 até 3 nos últimos minutos do jogo, quando o Groningen foi para o ataque de uma maneira desesperada e deixou muitos espaços atrás. O problema é que o ataque continua perdendo muitos gols, o que pode ser um fator importante no futuro, né? Vai continuar perdendo gols, em algum momento vai deixar pontos pelo caminho, mas não foi o que aconteceu nesse último final de semana. Vitória importante para o PEC, uma derrota ou um tropeço de maneira geral deixaria o time numa situação bem mais complexa, né? E também pela questão da atuação, como eu já mencionei, né? O PEC era um time que não conseguia se organizar muito bem na defesa, né? Um time que sofria muito com a questão de gol cedo, né? O começo do segundo tempo também era um problema para o time azul e branco, e isso parece ter mudado, esse esquema novo aí de cinco jogadores no setor defensivo, 3 zagueiros, os laterais mais recuados também, parece ter sanado aí esse problema defensivo da equipe de Zwolle. Outro resultado fantástico aí para as equipes da parte de baixo da tabela foi a vitória do Fortuna Sittard. Não, fantástico não para as equipes em si, mas sim para o Fortuna. O Fortuna venceu o Heerenveen dentro de casa por 2-1. Heerenveen, já mencionei algumas vezes aqui, tem um ataque muito potente, mas de novo fez uma partida abaixo das expectativas. Já tinha jogado um pouquinho abaixo do que a gente esperava no jogo contra o AZ, derrota para o AZ, que também foi pelo placar de 2-1. E agora uma derrota para o Fortuna Sittard, um time muito mais limitado, né, do que o AZ, que vai lutar contra o rebaixamento até o final da temporada, que tem seus problemas aí bem latentes, é uma equipe que também não defende muito bem, é um time que não tem experiência na Eredivisie, então são jogadores que não estão acostumados
com esse nível de jogo, então às vezes acontecem alguns erros aí bem marcantes, aquele gol que você não pode perder, aquela falha na zaga que atrapalha bastante, né? É um time ainda muito cru no sentido de jogos grandes, jogos que definem o futuro da equipe. Então, resultado aí bem decepcionante por parte do Heerenveen. E do outro lado, uma partida fantástica, né? Você conseguir 3 pontos contra um time que está na nona posição da tabela é um resultado realmente bem bacana aí pro lado do Fortuna Sittard. Vocês já perceberam, né? Todos esses times aí que eu falei até agora são times que lutam contra o rebaixamento, né? O Adel Den Haag luta contra o rebaixamento, Twente, PEC, Fortuna, todas essas equipes somaram pontos, especialmente esses três, né? O Twente, o PEC e o Fortuna Sittard. Venceram os seus jogos. E foi isso, esse foi realmente o grande ponto da rodada. As equipes da segunda metade da tabela vencendo os seus jogos. Desses times na luta contra o rebaixamento, os únicos que não somaram pontos foram o Emmen, que perdeu para o Feyenoord por 3-0, e o Sparta Rotterdam. Só que o Sparta Rotterdam perdeu para o Twente, que é outro candidato na luta contra o rebaixamento, né? Eu estou deixando o RKC de fora porque a situação do RKC está em outro nível, né? O RKC está 10 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento direto. Então a situação aí está bem complicada pro RKC Waalwijk. Outro time que está metido nessa luta e que teve grandes chances de sair com a vitória foi o VVV. O VVV Venlo estava vencendo a partida contra o Trash até os 10 minutos finais da partida e acabou cedendo o empate. O jogo terminou em 1-1 depois que o time do Trash conseguiu empatar o jogo nos minutos finais graças a um gol de pênalti. Foi um lance bem bizarro, inclusive, porque o pênalti foi marcado, né? O goleiro do VVV defendeu o pênalti, mas aí o VAR notou que teve uma invasão antes da cobrança de pênalti do mesmo jogador que fez o pênalti, que foi o Kuhn, o zagueiro. E aí voltou o pênalti, o Gustafsson bateu e aí sim empatou a partida. Enfim, é mais um resultado desperdiçado pelo VVV. Né? O VVV venceu na última rodada a equipe do RKC, mas antes, na antepenúltima rodada, estava ganhando do PSV até os 47 do segundo tempo e tomou um empate praticamente no último lance. Nessa rodada estava ganhando até os 35, tomou um empate de novo. Antes de tomar o empate, o VV teve chances, inclusive, de fazer o 2-0. Teve uma chance claríssima numa bola em que o Zuto foi sair jogando e acabou entregando no pé do atacante do VVV. Então, uma situação aí já para a gente prestar atenção, né? Segunda vez seguida que o VVV acaba deixando pontos pelo caminho. O time nesse momento está na 16ª posição, que é a posição em que o time que termina nela joga na Competite, né? Joga os playoffs contra as equipes da segunda divisão para escapar do rebaixamento. Então, nesse momento, o VV estaria indo para os playoffs no final do ano. Uma posição incômoda aí para o time. Se a gente pode tirar algo de positivo, é a atuação. Né, o VVV fez uma partida legal, mais uma vez. Né, esses últimos 3 jogos, tanto contra o PSV como contra o RKC e o Trash, o time conseguiu jogar bem, né, jogar muito bem para o nível de uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. Se manter esse nível, tem tudo para escapar. O problema que muitas vezes acontece nesse tipo de caso, né, quando você fala de equipes que lutam contra o rebaixamento, é que esse nível não é mantido, né? Justamente porque elas são equipes inferiores. Então, essas falhas, né? Quando você deixa de marcar 2 pontinhos aqui, quando você deixa de marcar mais 2 pontinhos aqui no outro jogo, quando você perde um empate nos minutos finais, você acaba não recuperando, porque nos próximos jogos a confiança já foi afetada e o time não consegue recuperar o andamento. Então,
né, resultado aí que tinha tudo para ser muito bom, mais uma exibição legal contra um time forte, acabou virando mais um tropeço contra o VVV que veio na hora errada e no momento errado. Mas enfim, sobre essa luta contra o rebaixamento que está fantástica. É isso. Inclusive, vocês que não viram a classificação, eu vou passar aqui. A diferença do 11º para o 16º colocado é de apenas 4 pontos. 4 pontinhos só, separando essas 7 equipes, né? Aliás, 6 equipes. 6 equipes. Então, e são equipes muito próximas, né? A gente não tem nenhum time que tenha um elenco muito melhor do que os outros, ou um time que está jogando muito melhor do que os demais e parece que vai arrancar. São todos times que estão aí no mesmo nível e, sinceramente, pode acontecer de tudo, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer que, sei lá, de repente o Emen tenha uma sequência de 4 derrotas seguidas e caia lá para as últimas posições. Pode ser que de repente o Fortuna engrene e não corra mais risco nenhum nas últimas rodadas. Tá realmente uma luta bem bacana, interessante a gente prestar atenção nela. Mas não tem luta só nessa parte aí da tabela de classificação, não, tá? Lá na ponta da tabela, na briga pelo campeonato, a gente também tem a luta pelo título entre o Ajax e o AZ. Tá um pouquinho mais fria, né? Porque são só esses dois times e o Ajax continua jogando bem, né? Esse, inclusive, o nosso segundo e último assunto dessa rodada, a vitória do Ajax no clássico contra o PSV Eindhoven. A partida terminou 1-0 para o time de Amsterdã. Mas não se enganem, não se deixem enganar pelo placar, tá? O Ajax foi muito superior ao PSV durante praticamente todo o jogo. Foi uma superioridade assim tão grande que tinha jogadas que você até notava, né? Que o Ajax dava a impressão que ele queria fazer o gol bonito. Ele não queria fazer o gol de qualquer jeito, ele queria fazer o gol bonito. Né, tinha jogadas assim que um passe de repente mais simples parecia que ia funcionar melhor, mas o cara tentava uma jogada trabalhada e enfim, foi um domínio amplo do Ajax, né, teve maior parte da posse de bola, conseguiu chegar muito mais ao ataque, conseguiu finalizar muitas vezes. O Nerstal teve que fazer grandes defesas para evitar gols do Ajax, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. PSV conseguiu incomodar só ali nos minutos finais, naquela pressão tradicional, meio sem coordenação, né? Do time que está perdendo o jogo por um gol de diferença, daí ele vai de qualquer jeito para o ataque em busca do gol. Mas de qualquer maneira, o que fica desse jogo é que o Ajax teve mais uma exibição forte, uma exibição consistente. A equipe acabou falhando na hora da conclusão, né? Não apenas na hora da conclusão, mas na hora da construção das jogadas. Como eu mencionei, em alguns momentos a impressão era que o Ajax queria fazer o gol bonito, ele não queria fazer o gol, não queria ganhar de 3, 4, 5, ele queria fazer gols bonitos. E nisso de fazer gols bonitos, o time acabou perdendo algumas chances de gol. Né? Isso pode ser perigoso, não foi necessariamente um problema nessa última rodada, porque PSV não teve altura, não conseguiu trazer nenhum problema para o Ajax. Mas, se pegar um time pequeno, que consegue se defender melhor e que já está mais acostumado a jogar no contra-ataque, como foi o caso do Groningen na última rodada, tem que ficar de olho aberto, porque aí a chance de um tropeço é um pouquinho maior. E a gente não pode esquecer, o AZ continua na cola do Ajax. São apenas 3 pontos separando as duas equipes e a gente ainda tem o confronto direto que acontece em Amsterdã. Mas enfim, são apenas 3 pontos de distância de um jogo, está perfeitamente alcançável para o AZ ainda, restando aí 13 rodadas para o final do campeonato. Mas é isso então sobre a 21ª rodada. É isso. Vou falar então as partidas para a gente ficar de olho na 22ª rodada. E são muitas, tá? A gente tem muitos jogos interessantes para a gente prestar atenção.
Vou falar na ordem cronológica em que elas acontecem. Então, no sábado, às 2h30 da tarde, nós temos o jogo entre Groningen e Vitesse. Por que essa partida é legal, né? O Groningen é um time que está ali naquela zona intermediária da tabela, mas ele está de olho em Liga Europa, ele está de olho nos playoffs nacionais pela Liga Europa, que acontecem logo após o final do campeonato, né? A gente tem aquele mini campeonato que designa aí para o campeão dele uma vaga nas fases preliminares da Liga Europa. E o Vitesse está nesse grupo de times que estão se classificando, do quarto ao sétimo colocado. Se o Groningen vencer essa partida contra o Vitesse, ele vai trazer a diferença para o Vitesse para apenas 2 pontos e vai conseguir se colocar ainda mais na briga pelos playoffs para a Liga Europa. Então é praticamente um confronto direto aí na luta pelas competições europeias. Outro jogo interessante, no sábado às 3h45, PSV e Willem II. Esse é um jogo, cara, que é importantíssimo para o PSV, né? Porque o PSV está jogando em casa, em Eindhoven, contra o atual quarto colocado do campeonato. Cara, uma derrota nessa partida seria simplesmente fatal para o PSV, porque o PSV ficaria 7 pontos atrás do Willem na tabela de classificação e praticamente sem chance nenhuma de brigar de fato pela quarta ou pela terceira posição. E mais do que isso, esse jogo tem um outro ingrediente. Os dois times são rivais. Os dois times são da província de Nord-Brabant. Obviamente é uma rivalidade que não é tão grande, porque são times que têm patamares diferentes, né? O PSV é um time de repercussão nacional, um time que luta por títulos em temporadas normais, né? Um time que disputa com o Ajax e com o Feyenoord, e o Willem é um time que há muito pouco tempo atrás ficava ano sim, ano não na segunda divisão. Era um time que lutava para não cair. Mas nessa temporada, com um elenco muito mais qualificado, o Willem pode brigar sim de igual para igual com o PSV, e essa rivalidade fica um pouquinho mais acirrada, né? Fica um pouquinho mais à flor da pele, tanto para os jogadores como para os torcedores. A torcida do Willem vai fazer uma boa festa nessa partida aí que acontece em Eindhoven. Então é um clássico, é um derby regional, é um jogo para a gente ficar bem de olho. E as outras partidas acontecem todas no domingo, 2 jogos na luta contra o rebaixamento. Sparta Rotterdam e ADO Den Haag, essa é a primeira partida. É um jogo de vida ou morte para o ADO, né? Porque o ADO, como eu já mencionei, está 3 pontos atrás do 16º colocado. Está jogando bem, tem iminência de somar pontos nessas próximas rodadas, não pode deixar os outros times escaparem. Se o ADO deixar os outros times escaparem, vai ser difícil pegar depois. E o Sparta precisa se recuperar, né? Teve uma derrota aí inesperada para o Twente nesse último final de semana, um jogo que foi bem igual, mas enfim, acabou sendo a vitória para o lado do Twente. O time não pode se dar ao luxo de perder de novo e mais uma vez para um adversário direto. Dentro de casa, o Sparta precisa realmente fazer valer o fator casa e vencer essa partida. E o outro jogo, que é a luta contra o rebaixamento, também um confronto direto entre Emen e Twente. Os dois times muito próximos na tabela, separado apenas por 2 pontos. O Emen dentro de casa é um time muito forte, né? Tem gramado sintético lá no estádio. Então isso ajuda um pouco também o time do Emen. E o Twente precisa vencer, porque tá nessa iminência aí de rebaixamento de novo. Vai pegar um adversário direto. Uma derrota aí para a equipe do Emen resultaria na perda de pelo menos uma posição. E obviamente vai dar aí um adversário direto 3 pontos. Não é nada legal. Então uma derrota para o Twente é um resultado muito ruim. E o Emen vai precisar vencer, vai precisar fazer valer aí o mando de campo, que é aonde a equipe consegue os pontos que a ajudam na tabela de classificação. E para fechar, então, um confronto também muito legal, e aí pela parte de cima, né? Times bons, times que estão brigando lá
nas primeiras posições. Em Alkmaar, AZ e Feyenoord se enfrentam. Esse jogo também no domingo às 10h30, é o que tudo indica, vai ter transmissão da ESPN. O AZ sempre no encalço do Ajax, né? Tentando não perder pontos, tentando conquistar aí o máximo de vitórias e resultados que consegue. Pega o Feyenoord, que vem em extrema ascensão, um time que está jogando muito bem nas últimas rodadas, ainda invicto na Eredivisie, sob o comando do Dick Advocaat, já ocupa a terceira posição, né? Tá aí na iminência de, se ganhar esse jogo, começar a vislumbrar o AZ também na tabela de classificação. Se o Feyenoord ganha esse jogo, o Feyenoord fica a 4 pontos do AZ Alkmaar na tabela de classificação. Então é uma diferença que você pode tirar, né? Tem aí 12 rodadas para tirar uma diferença de 4 pontos. É perfeitamente possível. Então, esse é um jogo muito importante para o Feyenoord. Se o Feyenoord ganha, ele realmente se coloca na briga, pelo menos pelo vice-campeonato da Eredivisie. E o AZ não pode perder pontos, porque o Ajax é um time muito difícil de tropeçar nesse campeonato holandês. Então tem tudo para ser uma partida bem legal por isso e também pela qualidade dos times. São dois times bons, então a gente pode ver bons nomes em campo. Bom, galera, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Volto então na próxima semana para falar sobre a 22ª rodada e fazer a tradicional prévia da 23ª rodada. Beleza? Um abraço e até mais.